Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Boa noite, nação, tudo bem? Se não ligar o microfone não vai, né? É um prazer aqui estar com todos vocês aqui, a nação de Arroxo, e a gente vai estar fazendo aqui, passando uma mensagem muito importante para vocês sobre a Santa Ceia, a grande revelação da Bíblia. Não é no modelo que as igrejas evangélicas é mostrado para a gente. Nós aprendemos a ceia de uma maneira errada. E muitos líderes, eles não sabem o que é a ceia. Essa ceia que ela é oferecida dentro dos templos religiosos, chamada igrejas evangélicas, essa ceia, ela não é a ceia verdadeira. E existe um probleminha que é o que nós vamos falar hoje, especificamente, sobre o vinho e sobre o pão. Existe uma confusão muito grande
que tem pessoas que estão chamando o vinho de sangue do Cordeiro. O vinho é o sangue de Jesus. A gente vê todos os evangélicos falar isso. Inclusive nós mesmos tivemos esse costume de falar que o vinho é o sangue de Jesus, não é verdade? Hoje nós sabemos que o nome do Salvador não é Jesus. Isso foi mexido e foi comprovado historicamente e profeticamente que o nome seria mexido. Então eles tiraram o nome Yahushua e colocaram o nome Jesus. Mas eu estou usando o nome Jesus aqui porque eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitos evangélicos. E eu não quero que os meus irmãos evangélicos eles fiquem confusos. E com muito carinho que eu ofereço esse vídeo a você que é evangélico, que é cristão e que almeja muito pela sua salvação. E você não quer errar. E se você não quer errar e quer entrar em Sião, na grande promessa que Yahushua deixou para o seu povo, então você não pode errar. E quando é que nós erramos? Quando nós tomamos esse suco de uva e esse pão dentro das denominações. Primeiro, que nós já estamos errados em ir para a igreja, porque a igreja não é templo de pedra, igrejas são pessoas. Segundo, que dentro da igreja que a gente vai, o Criador não habita, porque o livro de Atos 7:48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Terceiro, é que pastor só tem um. Pastor de homens só tem um. Pastor de animais tem vários. Pastor de ovelhas tem muitos. Mas pastor de seres humanos só existe um, que é o nosso Salvador, que morreu no madeiro. Eu vejo muitas pessoas dizendo, mas ele levantou Pedro a pastor. Em nenhum momento o Salvador levantou Pedro a pastor. Ele mandou o pastor apacentar suas ovelhas. Não Pedro virar pastor. E as ovelhas não eram seres humanos, eram as ovelhas mesmo, de verdade. E isso que o sistema religioso vai insistir em dizer para você que não é. Agora tem uma questão em relação ao pão e o vinho. E essa questão em relação ao pão e o vinho, ela é muito importante para você entender. Se você pegar ali o livro de Melquisedeque, olha que interessante. Não é esse aqui. Olha que interessante o livro de Melquisedeque. E Melquisedeque, olha lá, Gênesis 14:18. O livro de Gênesis 14:18. Olha a ligação que o pão e o vinho. Você só vai entender o pão e o vinho da ceia do Senhor, você que é evangélico, você só vai entender aquele vinho, aquele cálice de vinho e aquele pão que o Salvador pegou na ceia, se você entender Melquisedeque. Se você não entender quem foi Melquisedeque, você não vai entender o pão e o vinho. E você vai passar a vida toda acreditando no que os seus líderes estão te dizendo. Que quando você come o pão, está comendo o corpo do Senhor e o sangue dele. Negativo. Nós vamos pegar todas essas passagens e você vai ver que se as pessoas não entenderem quem é Melquisedeque, é em vão entender o restante. Não tem como. Vai ter confusão.
vai ser pregado um outro evangelho, uma outra promessa. Então, olha só que interessante. Quando Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Melquisedeque, eu já fiz uma live imensa sobre Melquisedeque, no outro canal que está de castigo, mas sexta-feira que vem o canal vai estar de volta, o oficial. Mas se você analisar o Melquisedeque, aí você tem que pegar os apócrifos de Adão e Eva. Melquisedeque, ele é o corpo físico que o Criador, Pai, ele usou para fazer Adão. Quando ele disse para o seu filho, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, naquele momento o espírito do Criador, ele estava revestido de uma forma humana. Ele estava revestido de uma natureza física para esculpir conforme a sua imagem e semelhança o que Adão foi e o que reflete no que nós somos hoje. A partir do momento que Adão e Eva eles comem do fruto e pecam, né? Então, a partir do momento que eles comem do fruto e pecam, eles matam esse corpo do pai Arro. Eles não matam Iarro, mas o corpo de Arro. Que morte foi essa? O corpo também caiu no chão e morreu? Não, porque nem Adão e Eva, quando comeram, caiu logo no chão e morreram. Mas assim como Adão e Eva, eles não tiveram mais comunicação com o espírito do Pai por causa da desobediência, a imagem de Arro em forma física também perdeu o espírito, porque o Iarro sai daquele corpo e ele vai para o seu lugar celestial. E foi declarada a morte do Criador, porque um corpo fora do espírito, ele está morto, mesmo que ele continue andando sobre a terra. E nesse caso, Adão e Eva não perdem o seu espírito. Essa não foi a primeira morte de Adão e Eva, mas foi perder o espírito de Arro também, que era presente. E a partir desse momento, esse corpo, ele ganha um nome na Bíblia e nos apócrifos. Esse corpo de Arro que formou Adão e Eva, que não sobe com o espírito do Pai, mas fica na terra, ele vira um sacerdote. Ele é chamado de Melquisedeque. E esse corpo, Melquisedeque, chama o espírito de Arro de pai também. Então o corpo de Arro fica. E é prometido para Adão e Eva que o filho, que era Yahushua, que nós chamamos de Jesus, ele ia se revestir desse corpo chamado Melquisedeque. E Yahushua ia para o madeiro com esse corpo do Pai. Porque eu vejo muitas pessoas pensando o seguinte: mas o Salvador era judeu, porque ele veio dos judeus. Negativo. O Salvador não era judeu, não tinha sangue judeu, e muito menos a carne de um judeu, e muito menos a carne de Maria. E a Yahushua é colocado, ele entra, porque ele é a alma, ele entra dentro da barriga de Maria pelo espírito de Arro. Olha o Espírito Santo, olha o Espírito do Criador aí, ó. A Maria se engravida pelo Espírito, por quê? Porque o Espírito coloca Yahushua, que era a alma, que ainda não tinha corpo também, e injeta também o corpo do Pai, que era representado pelo vinho e pelo pão. O vinho e o pão representava a todo momento a promessa que
eles voltariam para o paraíso, Adão e Eva e a sua posteridade, através de alianças. Várias alianças foram feitas com pessoas para manter essa promessa passando de geração a geração. Por isso que você vai ler aqui, olha bem, e Melquisedeque, rei de Salém. Quem era Melquisedeque? Era o próprio pai na forma física, não na espiritual, porque o espírito sai do pai quando Adão e Eva peca. Então o espírito de Arro sai do próprio corpo Melquisedeque dele. E aí o Melquisedeque, que era o rei de Salém, ele passa a ser sacerdote na terra, ele traz o pão e o vinho. Agora você vai entender o pão e o vinho da Santa Ceia. Ele traz o pão e o vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E por que ele trouxe o pão e o vinho? Ele trouxe o pão e o vinho para entregar para Abraão. E Abraão ia passando esse pão e vinho de geração a geração. Aí ele passa para Isaac, para Jacó, para as 12 tribos, até chegar no nosso Salvador, que pegaria esse pão e vinho na ceia que ele faz com os discípulos, que você já vai ver já que não é o que as pessoas estão pensando. E você vai se emocionar quando você abrir os seus olhos para essa passagem, mas você tem que se descontaminar do sistema religioso. O pão e o vinho que Yahushua, que nós aprendemos a chamar de Jesus, ele puxa, ele apresenta na mesa dos discípulos, é esse pão e vinho que vem desde a época de Melquisedeque. Só o Salvador tinha esse pão e vinho, mas ninguém tinha. Tanto que ele reparte com os discípulos. E agora você vai ter um exemplo interessante. Olha só a passagem que diz agora, vamos para a Santa Ceia. Lucas 22, 19. Vamos ler com calma. E tomando o pão, e havendo dado graças, ele agradece ao Pai, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Naquele momento, quem estava falando não era o Salvador Yahushua, era Melquisedeque através do Salvador. Ele estava apresentando o corpo que o Salvador estava naquele momento junto com eles. Olha só. Ele pega o pão. Que pão é esse? Esse pão aqui, que Melquisedeque apresenta para Abraão. O corpo de Melquisedeque vai... Porque enquanto esse Melquisedeque não reveste Yahushua, tudo era passado através do pão e vinho. Somente quando o Salvador ele viesse a nascer com esse corpo, Melquisedeque, é que Yahushua pegaria da mão dos judeus o pão e o vinho que estava com eles. Por isso que a Bíblia diz que ele veio dos judeus. Não que ele veio da família, do sangue de judeus. Mas o pão e o vinho final estava na mão dos judeus. Por isso que os judeus foi a única tribo que presenciou a morte do Salvador como uma oportunidade que essa tribo teve de não pecar e de continuar levando a promessa, não mais que ele viria, porque ele já tinha vindo, mas de que ele veio, derramou o sangue dele sobre Adão, e agora teria que continuar agora pregando
para que a posteridade também recebesse esta maravilha que Adão recebeu também e a Eva no paraíso. Só que a tribo de Judá pisa na bola. Eles não entendem o que Yahushua estava querendo tratar com eles. Eles ficam enraivecidos. Vocês vejam que esse mesmo vinho estava na mão de Noé. O Noé, quando sai da Arca da Aliança, por que o Noé toma o vinho e se embriaga? Porque Noé pensou que era ele que ia levar a promessa. E Noé estava errado. A missão de Noé não era pegar o vinho e ele levar a promessa tomando, não. A missão de Noé foi botar a sua família na arca e repovoar a terra após o dilúvio. Noé entende errado mesmo. Ele toma o vinho e acaba o quê? Se embriagando. E na embriaguez dele, acaba também cometendo o pecado Cã. E Cã cometendo o pecado, Canaã, que era para levar a promessa, acaba perdendo essa maravilha de missão que é passado para Sem. Tanto que quando Sem pega o corpo de Adão, que está dentro da arca, ele acompanha junto com Adão, Melquisedeque vai com Sem. E acompanha Sem, levando o corpo de Adão até o centro da terra. Por isso que você vai ver a festa dos pães ázimos na Bíblia. Por isso você vai ver sempre o envolvimento de vinho na Bíblia. E sempre eles fazendo besteira com o vinho. Esse pão e vinho foi passando de mão em mão. Mas sempre faziam alguma besteira, ou se embriagavam. A festa dos pães ázimos, ela comemorava a vitória de morte, de guerra. E não foi para isso que o Melquisedeque mandou passar o pão e o vinho, para fazer festas e para se empanturrar, mas é para que esse pão e vinho chegasse até o Salvador no madeiro. O pão e vinho chegou até o Salvador no madeiro, mas chegou cheio de pecado. Não é verdade? Por isso que Yahushua teve que ir para o madeiro com o corpo de Melquisedeque, que é o corpo do próprio Pai. Então, quando você vê aqui, ele dizendo, nesta passagem, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo. Ele estava dizendo que aquele corpo que estava presente ali era o corpo dele, era o Pai. Automaticamente os discípulos não entenderam. Os discípulos não estavam atentos que era Melquisedeque que estava falando, que era a própria imagem de Arro que estava falando na pessoa de Yahushua. E depois ele fala do vinho. O que ele fala do vinho? Semelhantemente, tomou o cálice e depois da ceia, depois que ele ceou, veja que o cálice não é a ceia. Então isso que você toma na tua igreja, que os seus líderes chamados pastores estão fazendo vocês tomar, não é ceia. Quando eles chamam o cálice de ceia, eles estão fazendo toda uma congregação pecar. Porque ele está dizendo aqui com todas as letras. Ele toma aquele cálice. Que cálice? O cálice que estava na mão de quem? De Melquisedeque, olha lá. Ele pega aquele cálice e ele então pega o cálice depois da ceia. Edson, então calma aí. A ceia não era o pão e o vinho? O suco de uva? Não. A ceia era um cordeiro, que era a Páscoa, que ele manda preparar. Os discípulos preparam o cordeiro. Agora, esse cálice, ele pega depois que ceia. Da onde que ele pegou esse cálice? Não foi o discípulo que deram.
Esse cálice que vem desde Melquisedeque, entre trancos e barranco, ele chega na mão de Yahushua. E aí quem fala com os discípulos, aí que está o mistério, não foi mais o Salvador, o Filho. Ali quem está falando é o próprio Melquisedeque, o próprio Pai, Yahu. Ele está dizendo, olha, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Não está dizendo que o cálice é o sangue. Isso é um erro que acontece dentro das igrejas evangélicas de pedra. Mas é o Novo Testamento. O que é um Novo Testamento? É uma nova aliança que ele está fazendo através do seu Filho. Que você já vai entender isso agora. Deixa eu explicar para você, antes de mostrar mais um detalhe. O que seria a aliança? Qual foi a primeira aliança? Qual foi a segunda aliança? Que tanto nós precisamos saber. O Salvador, todos que o Salvador entregavam a promessa, ele fazia uma aliança. Não são duas alianças, como você lê na Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento. Não, foram várias alianças. Inclusive teve uma que foi feita com Abraão. Não foi? Não foi. Yahushua vai lá e faz uma aliança com Abraão, porque Abraão estava recebendo a promessa da mão de Melquisedeque, o rei de Salém, o pai Yahu, em forma de imagem, não em forma de espírito. Se veja só. Mas a primeira aliança que Yahu faz é com Adão e Eva. Porque Adão e Eva, você vai entender agora isso de graça. Por isso que de graça dá e de graça recebeis. A primeira aliança foi feita com Adão e Eva antes deles pecarem, porque estava na mão de Adão e Eva colocar toda a humanidade no paraíso. Se eles passassem do teste de não serem induzidos a comer do fruto. A eles foi dado a aliança. Olha, vocês, a aliança que Yahu faz com Adão e Eva foi uma aliança que assustou todo o império das trevas. Mas eles tinham que passar por um teste. O teste da obediência. E para isso foi colocado o livre-arbítrio, o livre direito de escolher entre comer e não comer. O que estava preparado para Adão e Eva e para toda a humanidade é algo que se não tem como explicar com palavras da terra. O que o Salvador tinha para Adão e Eva não era só o paraíso. O paraíso era um berço, era só um começo do que ele ia fazer com toda a humanidade que advinha de Adão e Eva. Só que essa aliança que ele faz com Adão e Eva perde, porque ele se deixa se enganar pela serpente e eles comem do fruto. Não vou aqui me ater da história, vocês já conhecem. E quando eles comem do fruto, eles perdem algo muito valioso, que era a presença do Espírito de Yahu no corpo físico que Yahu fez para poder se comunicar com Adão e Eva. Toda vez que Yahu descia na terra, ele descia nesse corpo Melquisedeque. E nesse corpo Melquisedeque, nesse corpo sacerdotal, nesse corpo que era a forma da imagem e semelhança de Adão e Eva, é que ele conseguia se comunicar com Adão e Eva, não em espírito, porque ninguém consegue se comunicar com o Pai somente em espírito. E quando Adão e Eva ele peca, eles perdem esse contato.
E não só perde o contato com o Espírito do Pai, como a própria imagem Melquisedeque, que era a imagem de Arro e semelhança, também perde esse contato com o Espírito dele mesmo. Por isso que a gente fizemos o vídeo o dia em que Adão e Eva mataram o Criador. E aí esse Melquisedeque tanto é verdade que você vai ver você vê aqui, ó, olha bem, quando ele vai se encontrar com Abraão, o que ele faz? Olha bom, ele traz o pão e o vinho. O corpo do Pai traz o pão e o vinho. E esse mesmo que trouxe o pão e o vinho vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui. E tomando o pão e havendo dado graça, ou seja, esse pão e vinho sempre teve com Melquisedeque. Sempre teve. Até no apócrifo, quando você vai ver sobre Melquisedeque, o pão e o vinho acompanham esse corpo. E lá no Novo Testamento, tomando o pão e havendo dado graças, ele parte e diz: este é o meu corpo. Quem está falando é Iarro. É Iarro através do seu filho. Esse é o meu corpo, que por vós é dado. A mesma promessa feita a Adão e Eva estava sendo feita aos 12 discípulos, para mostrar que Arro, ele é fiel, ele não falhou. Olha só que interessante. E Arro, ele confirma a promessa que ele faz a Adão e Eva para os 12 discípulos. Imagina vocês, o discípulo sentado na mesa e eles ali, e o Salvador falando com eles, e eles nem se deram conta que o Pai também estava em forma física. Imagina. Tanto que uma vez perguntaram: mestre, mostra-nos o Pai. O que ele disse? Aquele que vê a mim, vê o Pai. E eles não entenderam. Pô, como assim aquele que vê a mim, vê o Pai? Por isso que o judaísmo, se aproveitando dessa palavra, eles tentam te confundir dizendo que aquele era o próprio Pai. Em parte o judaísmo está certo, só que eles não dominam a parte toda. Porque quem estava ali realmente era o corpo do Pai, mas o espírito, a alma e a rúxua é que ia morrer com esse corpo, não o espírito do Pai. Tanto que o espírito do Pai estava ali para ressuscitar. Você veja que essa ceia que é dada no sistema religioso, ela não é verídica, não existe, ela é proibida. Não se pode tomar a ceia hoje. E mesmo assim, quem está tomando suco de uva e pão, isso não é ceia, nem se fosse vinho. Porque você pode ver que aqui está dizendo, ó, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia. Se o cálice vem depois da ceia, eu pergunto a todas as igrejas evangélicas: cadê a ceia que vocês nunca deram para o povo e enganam? Talvez você diga: irmão Edinho, eu vou tomar a Santa Ceia. Nunca vocês tomaram a ceia, nunca. Não se tem uma pessoa na face da terra que tomou ceia. Não, eu tomei sim, eu fui na igreja, eu comi o pão e o vinho. Isso não é ceia. E nem era para você comer, fazendo menção a essa palavra. Porque isso só acontece uma vez na Bíblia. Ele dá, olha bem, vamos ver, olha o que ele diz aqui. Ó,
Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, não é o sangue. Não vamos para a igreja para tomar o sangue, comer do pão e comer do sangue. Não, aquele cálice, ele não é o sangue do Salvador, ele é o Novo Testamento no sangue, que é derramado por nós. Esse Novo Testamento é a nova oportunidade que Adão estava tendo de entrar no reino dos céus, garantido por ele na promessa que ele faz na porta do paraíso. E a Rússia escreve um Novo Testamento. Olha que coisa linda. Uma nova aliança. Vamos entender a aliança? Vamos entender, olha aqui. Vamos entender a aliança. Eu já falei para vocês que a primeira aliança foi feita Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, Edson, com quem ficou essa aliança? Chuta vocês. Ficou com o corpo Melquisedeque. Melquisedeque, ele se comunicou o tempo todo com Adão e Eva na porta do paraíso. E Adão e Eva sabia que Melquisedeque era o Criador na forma de imagem. Eles sabiam. Eles sabiam que Melquisedeque era o Criador na forma de imagem. O Melquisedeque, que era o Criador, conversa com Adão e Eva e diz: olha, eu virei no corpo de meu filho e derramaria o meu sangue sobre vocês. E vocês voltarão a entrar no paraíso daqui a 5.500 anos. Eu vou derramar meu sangue sobre Adão. E sobre Adão eu vou fazer o trabalho que você, Eva, e Adão não fizeram, que era passar no teste da tentação e colocar a posteridade que ia nascer de vocês dentro do paraíso. Essa era a missão de vocês: crescer e multiplicar e povoar aquela terra do paraíso. Vocês não fizeram isso. Mas mesmo assim, eu não vou prejudicar a posteridade de vocês. Elas vão nascer. Todos que está determinado a nascer, todos os espíritos humanos que eu criei lá no céu, vai nascer até o último bebê na terra. Porque eu virei para derramar meu sangue para isso, Adão e Eva. E vou botar vocês também de volta aí dentro. Mas só daqui a 5.500 anos. Sabe por quê? Porque isso não vai ficar tão de graça. Vocês vão ter que levar essa promessa, essa informação de geração a geração, até o dia em que eu vier com meu filho. Então o Salvador entrega de novo a aliança para eles. Entrega a promessa para eles, para Adão e Eva. Aí Adão e Eva passa a promessa para Sete. E Sete vai passando para todos, Melquisedeque, vai passando para Enoque, vai passando para Matusalém, passa para Noé. Aí Noé tinha a promessa, pega a família dele antes do dilúvio, entra na Arca da Aliança, porque o povo estava todo em pecado, não queria ouvir a promessa. E aí vem a aliança, aí o Noé sai de dentro da arca com seus filhos. O Cã ia passar a promessa para Canaã, mas aí o próprio Noé pega o vinho, que não era para ele beber, ele tinha que passar para Cã. Mas ele vai e bebe e se embriaga. E se embriagando, acaba também fazendo com que Cã peque. E Cã vai e peca e perde o direito de passar aquele vinho, aquela promessa para quem? Para o seu filho Canaã. E aí a promessa repassa para Sem. E aí Sem pega o corpo de Adão, que estava dentro da Arca da Aliança, e ele vai levar o corpo de Adão para o centro da terra, acompanhado do corpo Melquisedeque. Você vai ver isso nos Apócrifos. Melquisedeque acompanha Sem, mas Sem não reconhece o Melquisedeque, porque quem conheceu Melquisedeque foi Adão e Eva. Adão e Eva, se Adão e Eva tivessem vivo quando ele sai da Arca da Aliança, ela ia reconhecer Melquisedeque,
Porque Melquisedeque foi da época de Adão e Eva, mas não da época de Sem, Cã e Jafé. Então, logicamente, nem Noé conhecia Melquisedeque. Ninguém conheceu Melquisedeque, nem Sete. Adão e Eva, sim. Porque Melquisedeque entrava no paraíso todo dia para falar com Adão e Eva, junto ao espírito dele. Por isso que Adão e Eva conheceu Melquisedeque, mas a partir de Adão e Eva para frente, ninguém mais conhece. E quando o Sem está levando o corpo do pai, Melquisedeque aparece e acompanha ele. E Melquisedeque e o Sem começa a conversar com Melquisedeque como se fosse um ser humano comum. Você vai ver isso nos apócrifos. Ele pensa que Melquisedeque é o sacerdote. Nem se passa pela cabeça de Sem que Melquisedeque era o próprio Criador, que estava levando junto com ele o corpo do pai Adão. Imagina só que forte essa passagem. E quando Melquisedeque aparece para Abraão, ele aparece como rei de Salém. Por isso que é um mistério o Velho Testamento. Porque tanto Melquisedeque, ele não aparece como Criador, como o Salvador Yahushua não aparece em corpo físico. Porque Yahushua sempre foi alma. E olha que interessante. Quando Melquisedeque, ele aparece para Abraão, ele reconhece Melquisedeque como rei de Salém, mas Abraão também não desconfia de quem é Melquisedeque. Tanto que é Melquisedeque que fala, o primeiro sacerdote na terra foi o próprio Yahweh, porque é o Melquisedeque que fala para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu. Os dois começam a conversar. Aí Abraão olha para o céu. Aí daí. Aí o Melquisedeque diz: conta as estrelas, se é que você pode contar. Abraão diz: eu não consigo contar essas estrelas. Aí Melquisedeque diz para ele em forma de sacerdote: assim será bendita toda a nação que vier de ti, Abraão. Como quem diz: agora a promessa está nas tuas mãos. Olha só que coisa linda. A promessa está nas tuas mãos agora, Abraão. E eu faço uma aliança contigo agora, porque agora a promessa está contigo. Pode ver que quando a promessa passa para as 12 tribos, ele faz uma aliança com quem? Com as 12 tribos através de Moisés. Você está vendo? Que interessante. E Moisés falou para eles da bênção e da maldição. E agora a promessa estava na mão das 12 tribos. Quando se há o racha na morte de Salomão, as 12 tribos que não deveriam se dividir, elas se dividem. E 10 tribos vai para Samaria e são chamadas de Israel, e as outras 2 tribos, que é Benjamim e Judá, ficam em Jerusalém e são chamadas de Judá. Não tribo de Judá, mas casa de Judá, porque tinha 2 tribos juntas. Só pegou o mesmo nome de Judá, mas se referia a uma casa agora, porque só ficou 2 tribos. E como Judá fica em Jerusalém e era o irmão mais velho do que Benjamim, então Judá passa a ficar com a promessa, porque ela não abandona Jerusalém. Por isso que o Salvador vem de Judá. Por que ele não vem de Benjamim? Por que ele não vem de Dan, de Efraim? Por que ele não vem de Manassés? Por que o Salvador não veio de Naphtali, Zebulon? Porque na divisão das 12 tribos, quando Salomão morre, Judá não abandona Jerusalém. E Jerusalém era a mesma Salém de Melquisedeque. E só por causa disso Judá retém a promessa na mão. As outras tribos ficam sem a promessa, tanto que elas se perdem e vêm parar aqui na América. Que eram os incas, os astecas, os maias, eram os índios. Por isso que Yahushua diz:
A Bíblia fala que ele veio dos judeus, não que ele nasceu com o corpo judeu, que ele tem sangue judaico, não, mas ele veio dos judeus, por quê? Porque ele veio dos judeus, no meio dos judeus, ele veio na época dos judeus e pegou a promessa que estava com os judeus, da Bíblia do Almeida, que eram os Yahudins. Ele pega a promessa e os judeus ficam bravos, tanto que toda hora viu os escribas e fariseus querendo bater em Salvador, que eles não aceitavam que Salvador estivesse levando promessa, que a promessa estava com eles se achavam a salvação. Nós somos a salvação. O que esse judeu, esse tal de Arrucha e Salvador veio aí, pegou a nossa promessa, está dizendo que é o bambambam. Sempre tinha essa briguinha, essa rixinha. Os escribas e fariseus tinha essa. Você vai ver, a rixa começou a partir dali, quando o Salvador disse que ele veio enviado pelo Pai para levar a salvação à humanidade. Quando ele fala isso, ele suscita um ciúmes nos judeus que deveriam estar felizes. E os judeus não queriam entregar a promessa para ele. Não queriam entregar a promessa para ele. Tanto que o vinho não era só um cálice. O vinho sai da mão de Melquisedeque, é muito vinho. Tanto que você vai ver que Noé, ele bebe desse vinho e fica embriagado. Era muito vinho. Deveria ser uma garrafa de vinho, uma botija de vinho. Mas ele se resumiu a um cálice na mão do Salvador. E ainda bem que sobrou um cálice. Já pensou? O que era muito vinho na Arca da Aliança, na Arca de Noé, até Yahusha, de passar de mão em mão, chegou só um cálicezinho. Quase que não tem vinho para cumprir a promessa. Mas ainda bem que Yahusha, ele chegou a tempo e resgatou esse cálice, para no dia da ceia com o discípulo, ele ter pelo menos um cálice para garantir o que ele ia fazer no madeiro. Por isso que ele fala que ninguém mais tomará esse vinho, ninguém tomará mais do fruto dessa videira, até que isso se cumpra no reino dos céus. Não tem que ninguém ficar tomando suco de uva ou pão, dizendo que é Santa Ceia. Primeiro que não é ceia, é o corpo de Melquisedeque representado no pão e vinho, dizendo para os discípulos que aquele corpo que estava ali na mesa não era o corpo do Salvador, mas era o corpo do Pai. E aconteceu uma vez só isso. Depois, lá em 1 Coríntios, acontece lá em 1 Coríntios, a ceia. Paulo chega lá, vê todo mundo ceando, brigando, discutindo, mas lá acontece a ceia, não o pão e o vinho. O pão e o vinho é comentado para exemplo. Você vê que não tem partilha de pão e vinho nessa ceia de 1 Coríntios. Mas só tinha a ceia como um alimento coletivo. Mas não tinha na ceia o pão e o vinho. E também não tinha essa ceia coletiva dentro de nenhuma igreja. Isso não existe. Tanto que aquela ceia estava sendo... A ceia de 1 Coríntios, ela é feita na casa das pessoas, no ajuntamento. Não era nem igreja, em templo, e já existia templo. Você está vendo que interessante? Quando você toma essa ceia na tua igreja, você está sendo enganado. Ah, Edinho, mas você está... Gente, a Bíblia fala que o povo erra por não examinar o quê? As Escrituras. Quando você não examina as Escrituras, você vai errar sempre. Ah, mas o meu pastor não interessa, o teu pastor é ser humano igual a você, vai responder em juízo igual a você, e não vai estar lá para te defender. Nós erramos porque não examinamos. Nós somos obrigados a examinar o que está ali. Não tem essa de que foi o pastor, que é a igreja evangélica, que o pastor é ungido, que é homem de Deus. Não tem essa. O diabo, o Lúcifer também era um anjo perfeitíssimo. E daí? Adão e Eva eram puros. E aí? O Judas, ele era um dos 12 discípulos. E aí? Olha quanta confusão Paulo teve com os que recebiam a promessa.
E aí? O que tem a ver uma coisa com outra? Ah, mas ele é pastor. E aí? Olha o caso de Lúcifer, olha Samael. Era o querubim, o sinete da perfeição. O seu pastor, ele não é pastor. Me desculpa, se tem algum pastor aqui me assistindo, você não é pastor, e se você não se arrepender, você vai pagar caro, porque você está usando um título que não é teu. O livro de João, capítulo 10, está dizendo claramente no verso 10 e 11, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É muito fácil querer ser pastor hoje, difícil é dar a vida pelas ovelhas. Esse título só pertence a um. Quando você vai tomar essa ceia na sua denominação, primeiro que você nunca tomou ceia, que para começo de história, pão e vinho não é ceia, e é proibido. O pão e o vinho está proibido, não tomará mais o fruto dessa videira até que se cumpra no reino dos céus. E é tão verdade que o vinho não existe hoje. Calma aí, Edson, me explica isso direito. O vinho não existe. Eu provo para qualquer um de vocês. O vinho, mas tem um vinho no mercado que a gente compra, tem um vinho aqui nas vinícolas. Isso não é vinho. Isso é bebida misturada. Isso não é vinho, isso é imitação. Pode chamar de vinho, assim como chama tempo de pedra de igreja, pastor, homem de pastor, vão chamar essa bebida de vinho, mas eu te garanto que isso não é vinho. Isso é bebida misturada, porque o vinho mesmo hoje foi proibido, não tem como. Você quer saber como é que era feito o vinho? Eu vou te mostrar. Tem algum dono de vinícola aí? Brasileiro? Você que é brasileiro aí, é dono de vinícola? Então fique sabendo que o vinho que você fabrica na tua vinícola não é vinho. Você pode chamar à vontade, cada um bota o título que quiser, mas segundo a Bíblia, o que vocês estão vendendo no mercado, o que vocês fabricam na vinícola, não é vinho. Mas vocês podem chamar de vinho porque tem uva, mas não é. Porque como é que era feito o vinho? E isso está em faculdade, isso está em livros na biblioteca. Vocês podem procurar lá. O vinho, ele tem que ter a presença do odre. E o odre era a pele da barriga do bode ou da cabra. Era tirada essa pele da cabra ou do bode, fazia uma bolsa com ela e botava no sol para secar. Na abertura, pegava o suco de uva que era esmagado no lagar e colocava dentro dessa bolsa do bode. Costurava essa bolsa e deixava ela num lugar para curar. E quanto mais tempo esse suco de uva ficava no odre, mais perfeito o vinho ele virava. Por quê? Porque a pele do bode soltava um tipo de fermentação parecidíssima com o álcool da cana-de-açúcar, que embriagava se você tomasse muito, que foi o caso de Noé. Tu veja aqui que na época de Noé não tinha caldo de cana, não tinha cana, não tinha o álcool ainda na época de Noé. Como é que ele se embriagou? Se a extração da cana só vem depois da escravidão. Olha bem, todo o vinho verdadeiro, ele tem que ter a figura da bolsa, chamada odre, que era a barriga do bode. Ali se colocava o suco de uva e virava o vinho. Só que hoje, olha a maldição, quando o Salvador diz que esse vinho não seria mais tomado somente no reino dos céus, todas as pessoas que tentar fazer o vinho com a barriga do bode, ele apodrece o suco de uva. Olha que interessante. Não é porque os judeus da ONU, os JFs da ONU, os evangélicos, o dono da vinícola,
não querem fazer ou não sabem. Eles até tentaram. Mas hoje a barriga do bode, da cabra, não gera mais esse tipo de fermentação que formava o vinho, apodrece. Por isso que eles teve que fazer a vinícola. E com a vinda da cana, eles criam o álcool. E esse álcool gera o novo vinho para a sociedade de hoje. Mas esse vinho que você toma hoje não é o vinho que o seu Jesus tomava, não era o vinho que a Ruxa tomava, não era o vinho que Noé tomou, não era o vinho dado na ceia com o Salvador e os seus discípulos. Porque esse tipo de vinho, ele vai ser feito de outra maneira no reino dos céus, que não precise mais do bode. Sabe por quê? Vocês querem saber por quê? Porque assim como a Rúshua, ele multiplicou o pão e o peixe, esse vinho de Melquisedeque, antes de ser derramado pelas pessoas que não tiveram responsabilidade, esse vinho já foi multiplicado para servir na mesa, na ceia da boda do Cordeiro. Não vai ser preciso matar bode, porque aquele que multiplica já preparou, antes de passar esse vinho de mão em mão, boa medida, sacudida e recalcada. E nós vamos beber desse mesmo vinho que a Rúshua bebeu para trás, os patriarcas, os discípulos, também no reino dos céus, e não esse feito pelos europeus, dono das vinícolas, misturada com esse álcool. E se você quiser tirar dúvida, você pode ir numa biblioteca do Sesc, que o livro vai estar lá. Só você puxar lá, se vocês não souberem o nome do livro, tu bota assim, ó, livro que fala sobre o vinho do Velho Testamento. Bota assim, que aí o computador vai te dar todos os livros que falam sobre a maneira que o vinho era feito. Então isso é algo que as pessoas estão indo para a igreja evangélica e elas não estão... Olha, eu te digo uma coisa para você. O padre terá menos juízo que os pastores, porque o padre faz a besteira de tomar o vinho, mas ele não dá para o povo. E nem chama aquilo que ele dá de pão, ele chama de hóstia. É uma mentira? É, mas pelo menos o Papa está menos... Se for botar em juízo pastor e padre, nesse caso aí, o padre, ele vai ter menos rigor de sentença do que um pastor. Imagina. Ah, como é que eu vou tomar Santa Ceia se a igreja está fechada? Não é para você tomar ceia. É para você crer nele. Ele falou, aquele que crê em mim será salvo. Acabou. Aquele que crê em mim. Ele diz para a mulher diz assim, aquela mulher do poço de Jacó, mestre, aonde é que nós devemos te buscar? Nossos pais dizem que é em Samaria, onde tem uns montes. O pai de vocês diz que é aonde, em Jerusalém, né, onde tem os templos. Ou seja, aquela mulher faz uma pergunta, onde é que nós temos que te adorar? No monte ou no templo? Olha a dúvida dela. O Salvador diz, nem lá nem cá. Ou seja, nem no monte nem no templo. Chegará a hora que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E já chegou. Aonde você estiver, então calma aí. Se o que te prendia você para estar dentro de um templo era ceia, então você não tem motivo para estar dentro de um templo, porque a ceia foi proibida. E nem tem como você fazer ceia com aquele vinho, porque a Rúshua já multiplicou o que homem nenhum pode fazer na terra. Se você ia para a igreja por causa do batismo nas águas, o Novo Testamento está dizendo que o Salvador, ele não aceita mais o batismo que limpa a imundície da carne, mas sim o batismo de uma nova consciência.
A água que vai lavar você no batismo verdadeiro hoje é quando você crê no Salvador. E você é batizado, você é lavado na sua mente, ou seja, você tira da sua mente aquilo que o sistema te ensinou e você recebe uma lavada da água de Yahushua para receber tudo que Ele quer te dar nessa vida temporal, por conhecimento. Você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Não é conhecer a igreja evangélica, não é conhecer o pastor João, não é isso que te liberta. O que te liberta é a verdade. Conhecereis, e não haverá necessidade que ninguém vos ensine, pois o Espírito da promessa vos guiará por todo o caminho da verdade. E se você também vai para a igreja porque você acha que na igreja está a salvação, leia Atos 7,48. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Se o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, o que você está fazendo nesse templo que é feito por mão de homens? Se Mateus 24 está dizendo que se alguém disser que eu estou no interior da casa, não vá, por que quando o pastor diz que Deus está na casa de Deus e você vai no interior dessa casa, entra e senta lá para ouvir? Eu te pergunto, será que os evangélicos estão dando valor à Bíblia? Ou estão dando mais valor ao que eles vê fisicamente do que eles lê literalmente? É isso que é o problema, Senhor. Quando Yahushua diz, esse é o meu corpo que é dado por vós, ele estava revelando para os discípulos que ali estava o Pai junto com o Filho. E os discípulos não entenderam isso. Ficaram brigando, disputando o trono. E Judas pensando em trair. E o Pai ali, presente na mesa com eles. Por isso que a Yahushua falou, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Você compreende? Então você que participa da ceia, você que sempre está acostumado a ouvir aquela música tão famosa que é cantada lá, né? Essa música, por mais bonita que ela seja, ela não é a ceia que o Salvador ele tomou, e nem é a ceia que você vai tomar dentro de Sião. Essa música não te convida você a fazer o que é certo. Ela convida você a fazer o que é errado. A música é bonita, ela mexe com a gente. Parece espiritual, sim. Quem está cantando com o coração. Eu não tenho dúvida disso. Mas mesmo cantando com o coração, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, diz a Escritura. Se por causa de uma canção dessa, você quer continuar tomando pão e suco de uva, pensando que é ceia, depois de tudo que você ouviu, de tudo que lhe foi mostrado, me desculpa, a gente não pode forçar você a fazer o contrário, porque a Bíblia fala que não é pela força e nem pela violência, é pelo meu Espírito. E se é o Espírito que fala, que ressuscitou Yahushua e o corpo do Melquisedeque, se foi o Espírito que pegou esse suco de esse vinho lá na mão de Melquisedeque, lá quando Melquisedeque estava com Abraão, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e o vinho, e esse pão e vinho que era imenso, era grande, termina como um pequeno cálice na mão do Salvador. Se ele está dizendo para você que nós temos que nos preparar
levar a promessa. E no pacote da promessa de Sião está o vinho que você tanto almeja. E nesse vinho que você almeja, com certeza o pão da vida vai estar lá. Mas para isso, nós temos que passar por essa vida temporal, primeiro alcançando a promessa e depois passando a promessa para as pessoas. Porque não adianta ganhar o mundo todo levando a promessa se eu mesmo não a tenho. E não a tendo, eu perco a minha alma. Então pensa nisso. Você pode servir o seu Salvador aonde você estiver, porque foi Ele mesmo que diz: aonde tiver o meu servo, aí também eu estarei. Eu sou o Edson Silva História. Esse é o canal Último Dias. E que a Ruxa te carregue na palma de suas mãos. Até a próxima, nação. Tamo juntos. Vem faminto a Jesus, vem ceia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda